Olha, semana passada eu tava garimpando anúncio de carro à toa, sabe? Daquele jeito que a gente faz quando não tem nada melhor pra fazer. E eu parei num anúncio de Compass e fiquei olhando pro preço assim, tipo, espera, isso tá errado. Fui checar em outros anúncios, mesmo preço. Fui no iCarros, mesmo preço. Abri o Web Motors, a mesma coisa. E aí eu entendi que não era erro de anúncio não, era o mercado mesmo que tinha mudado de vez. E de um jeito que a maioria das pessoas ainda não percebeu. O que tá acontecendo, cara, é o seguinte, os carros chineses chegaram, BYD, GWM principalmente, e fizeram uma coisa que nenhuma crise econômica, nenhum aumento de juros, nenhum momento ruim da economia brasileira tinha conseguido fazer antes. Quebraram o ciclo de valorização dos SUVs médios usados, e quebraram de um jeito que vai demorar um tempo para se corrigir. O que significa que a janela está aberta agora, não daqui a 2 anos, não quando todo mundo já tiver percebido, agora. Como isso aconteceu na prática? O cara que tinha um SUV de combustão quis trocar pelo chinês novo, que chegou cheio de tecnologia e com preço agressivo. Foi na concessionária dar o carro como entrada. A concessionária recusou ou ofereceu um valor ridículo porque ela também não conseguia vender aquele modelo usado. Ninguém estava querendo. O cara foi anunciar sozinho. Ficou parado semanas. Baixou o preço, ficou parado de novo, baixou mais. E assim foi indo, né? Agora multiplica esse cara por milhares de donos, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Todos querendo se livrar do SUV para pegar o chinês novo, e você entende por que o preço afundou do jeito que afundou. E o detalhe que a maioria não para pensar, cara, é que esses carros são os mesmos de quando custavam 140 mil reais. Motor igual, couro igual, teto solar igual, espaço interno igual, tecnologia igual. Absolutamente nada mudou no carro. O que mudou foi o mercado. E mercado que entra em pânico cria pechincha para quem tem cabeça fria o suficiente para enxergar isso, sabe? Então deixa eu te mostrar os 5 que eu considero as maiores oportunidades agora. E olha, não é lista de carro ruim que ficou barato não. É lista de carro bom que ficou barato por motivo errado. Tem diferença enorme nisso. Vamos começar pelo Compass, porque é o caso que mais me espanta. Talvez porque eu me lembro bem do quanto esse carro era desejado não faz tanto tempo assim. Tinha um amigo meu que esperou quase 4 meses numa lista de espera em 2020 para pegar o Longitude que ele queria, teto solar, câmbio de 9 marchas, motor turbo, o pacote inteiro. Pagou em torno de 135 mil e saiu da concessionária parecendo que tinha ganhado na loteria. Era o carro da classe média que tinha chegado lá, né? Você via um Compass estacionado na rua e entendia o recado. Esse mesmo carro hoje você encontra anunciado entre 75 e 80 mil reais, com quilometragem baixa em bastante casos, porque muitos donos trocaram rápido para pegar novidade e o carro rodou pouco antes de ser revendido. E olha o que está sendo vendido do outro lado dessa mesma faixa de preço. HB20 Platinum 0 km por mais de 90 mil reais. Um hatch compacto com motor de 3 cilindros que fica gritando quando você pisa mais forte. Banco de tecido que endurece em menos de um ano. 0 teto solar. 0 câmbio de 9 marchas. 0 espaço de SUV. 0 sensação de que você comprou alguma coisa especial. 90 mil reais nisso, quando você poderia pegar um Compass completo por menos. Não tem como defender essa compra quando você coloca os dois lado a lado e olha os números com calma, cara. E o medo do motor 1.3 turbo que muita gente tem, olha, eu entendo de onde vem, mas é desproporcional ao risco real. Peça tem, em rede nacional, mecânico que conhece o motor tem, em qualquer cidade razoável. Revisão dentro do prazo não é absurda financeiramente. Quem pega um Compass bem conservado e mantém a manutenção em dia, não tem surpresa ruim, pode ficar tranquilo. O Compass perdeu valor por causa do momento do mercado, não por defeito, e essa distinção muda tudo. Segundo carro, Chevrolet Equinox. Esse é o SUV que o Brasil esqueceu. E esse esquecimento coletivo está criando uma situação quase cômica de tão boa que é para quem está de fora olhando os preços com calma. Esse carro era importado dos Estados Unidos, cara. Motor 1.5 turbo,
com 172 cavalos, tração integral disponível, couro de qualidade, multimídia completa, detector de ponto cego, câmera traseira boa. Acabamento bem acima do que as marcas nacionais entregavam na mesma faixa de preço na época. Quando saía da concessionária, custava mais de 150 mil reais. E era exatamente o tipo de carro que fazia as pessoas virarem a cabeça no semáforo. Hoje, você compra por 70 mil. Às vezes menos, dependendo de como você procura. E tem disposição para negociar. A Chevrolet parou de vender o Equinox aqui e o preço despencou porque todo mundo tem medo de carro fora de linha, né? Não vou achar peça, mecânico não vai saber mexer, vou ficar na mão. Só que o motor desse carro é da plataforma global da GM. O mesmo conjunto que equipa modelos vendidos em dezenas de países. Então peça não é problema real, é problema percebido. E problema percebido que não existe na realidade é onde mora a maior oportunidade num mercado de usados, sabe? Importado americano, com acabamento premium por preço de popular nacional. Essa conta não deveria existir, mas existe. Hyundai New Tucson. E olha, tem uma coisa que me irrita genuinamente no mercado brasileiro de usados, que é a forma irracional como as pessoas tratam a Hyundai. Existe um preconceito que faz o carro coreano perder valor mais rápido do que deveria, sem nenhuma justificativa técnica real por trás disso. E o New Tucson sofre demais com esse estigma injusto. O motor 2.0 aspirado com câmbio automático de 6 marchas desse carro é um dos conjuntos mais equilibrados e confiáveis que eu já vi num SUV médio no mercado brasileiro, cara. Não dá problema, não tem drama mecânico, não tem manutenção, cara, não tem peça difícil. É o tipo de mecânica que você faz a revisão no prazo, anda bem e esquece que o motor existe. O GLS novo custava entre 100 e 115 mil reais, vinha com teto solar panorâmico. Bancos em couro, ar-condicionado digital Dual Zone, rodas de 18 polegadas, partida por botão. Por dentro, transmite muito mais sofisticação do que o preço de usado sugere hoje. Hoje, tá entre 65 e 75 mil reais. Por dentro você entra, fecha a porta, escuta o silêncio do habitáculo e entende imediatamente que não tem popular 0 km na mesma faixa que chega nem perto disso, né? Hatch, apertado, plástico por todo lado, motor que sofre com 4 pessoas numa subida, isso é o que 70 mil compra de zero. A Tucson por 65 é outro mundo. Quem entende de carro já tá comprando calado faz tempo. Agora você também sabe, Volkswagen Tiguan Allspace. Imagina você chegar na casa da sua família com uma Tiguan Allspace. 7 lugares de verdade. Não aquele terceiro banco decorativo que dobra adulto ao meio. Motor turbo de 220 cavalos, tração integral, 4Motion. Câmbio DSG de 7 marchas, suspensão calibrada para conforto de viagem longa, interior alemão com acabamento que você sente a qualidade quando fecha a porta, e contar que pagou menos do que seu vizinho pagou no T-Cross dele, que é bem menor, tem motor de 128 cavalos e não tem tração integral. Essa situação tá disponível agora mesmo, cara. Não é hipótese. O carro era de 160 a 180 mil reais quando novo. Era carro de quem tinha dinheiro de verdade. Hoje você encontra 2019 e 2020 em bom estado por 85 a 95 mil reais. A objeção que aparece sempre é a manutenção. DSG TSI. Volkswagen importado, peça cara. E eu entendo a preocupação, mas precisa de perspectiva, né? O motor 2.0 TSI roda em milhões de carros no mundo inteiro. O DSG funciona muito bem quando você troca o óleo no prazo certo, que é a única atenção especial que ele pede. Faz a manutenção preventiva em dia e o carro te recompensa com anos de uso tranquilo. E o que você economizou na compra, paga muita revisão com troco, sobrando ainda. E por último, o mais polêmico da lista, e eu sei disso antes mesmo de falar o nome. Ford Territory. Quando aparece Territory, as pessoas já fazem aquela cara de desconfiança. O chinês da Ford. A Ford saiu do Brasil. Vou ficar sem assistência técnica. E eu entendo cada uma dessas objeções, mas olha os números antes de fechar a cabeça, sabe? Territory 2021.
2022, 2 ou 3 anos de uso, muitos com menos de 50 mil quilômetros, alguns com menos de 30 por 70 a 85 mil reais. Visual que ainda hoje não parece datado nem defasado. Painel totalmente digital, tela central enorme, motor EcoBoost turbo de 150 cavalos, câmbio CVT suave e competente no dia a dia, espaço interno muito generoso para uma família. É um carro que por fora e por dentro transmite uma sensação de produto, que custou muito mais do que você pagou. E não é ilusão não, porque de fato custou muito mais quando era novo. A Ford encerrou a fabricação local, mas não abandonou a operação no Brasil, cara. Concessionárias funcionam, assistência técnica funciona, peças têm distribuição nacional estabelecida e o motor EcoBoost é usado pela Ford em dezenas de modelos ao redor do mundo. Então, abastecimento de peça não vai ser problema. O medo que o mercado tem desse carro hoje é desproporcional ao risco real que ele representa. E quando o medo de mercado é maior do que o risco real, quem pensa com calma sai ganhando, né? Daqui a 3 anos, quando o Territory ainda estiver rodando bem e você olhar o quanto pagou, vai entender que foi um dos melhores negócios da sua vida. 5 carros, 5 histórias de queda de preço por razões diferentes, mas todos com a mesma conclusão. O produto não ficou pior. Só o mercado entrou em pânico e o preço foi junto. Compass perdeu valor porque todo mundo quer trocar por chinês. Equinox porque saiu de linha. Tucson porque o brasileiro não respeita Hyundai no usado. Tiguan porque assusta quem não conhece o motor. Territory porque a Ford fechou fábrica. Motivo diferente, resultado igual. Oportunidade real para quem tem cabeça fria. Se você tem entre 65 e 95 mil reais para investir num carro agora, você vai se sentir muito mais satisfeito dentro de qualquer um desses 5 do que dentro de um popular 0 km que custa o mesmo valor ou mais. Mais espaço, mais motor, mais tecnologia, mais conforto, mais tudo. O mercado está errando agora. E esse erro tem prazo de validade. Aproveita enquanto ainda dá, cara. Me conta nos comentários qual desses 5 te surpreendeu mais. E se você conhece alguém que está pesquisando carro agora, manda esse vídeo. Você pode estar economizando muito dinheiro para alguém que você gosta. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo!